Eu era só uma menina e ele era o meu pai. Dentro da minha própria casa, onde eu devia estar segura, vivi meus piores pesadelos. Fiquei anos em silêncio, até o dia em que ele me deu um chá e tentou apagar tudo de vez. Mas minha mãe viu, e naquele instante, minha vida começou a mudar. Agora eu vou te contar tudo, porque ninguém merece viver com medo. Como eu vivi. Meu nome é Elaine. Nasci em 1957, na pequena cidade de Nova Esperança, em um bairro chamado Vila Florença. Cresci acreditando que tinha uma vida abençoada. Minha mãe, Neide, sempre dizia que eu era um milagre. Depois de perder 3 gestações, ela acreditava que Deus tinha me enviado para dar sentido à vida deles. Meu pai, Geraldo, trabalhava como mecânico nos fundos da nossa casa e era respeitado por todos no bairro. Aos olhos dos vizinhos, éramos uma família exemplar, daquelas que se orgulha de ir à missa no domingo e manter a casa sempre em ordem. Eu era a princesinha da casa, a filha única sorridente, criada com amor e mimo. Só muitos anos depois, percebi que por trás daquela fachada de família perfeita, havia um pesadelo silencioso esperando para acontecer. Minha infância era simples, mas cheia de alegria. Brincava com bonecas de pano que minha mãe costurava com tanto carinho. Corria pelo quintal perseguindo galinhas, subia no pé de goiaba e me sujava de terra sem medo de bronca. Desenhava com giz colorido na calçada em frente de casa, criando mundos mágicos onde tudo era seguro. Meu pai me pegava no colo com frequência, beijava minha testa e dizia que eu era tudo para ele. Os vizinhos viviam elogiando. "Seu Geraldo é um paizão!" E eu acreditava nisso. Nunca passou pela minha cabeça que aquele homem que fazia meus brinquedos voltarem à vida seria o mesmo que, um dia, destruiria a minha. Na inocência da infância, os olhos veem o que o coração deseja. Tudo começou com pequenos sinais. Eu tinha 6 anos quando Geraldo entrou no banheiro enquanto eu tomava banho. Fiquei envergonhada. Tentei me esconder, mas ele apenas sorriu e disse: "Não precisa se esconder do pai." Ficou me observando tempo demais. Senti um desconforto estranho, mas engoli seco. Era meu pai. Não podia haver maldade ali, certo? No ano seguinte, os gestos carinhosos começaram a mudar. Abraços demorados demais. Beijos que pareciam escorregar da bochecha para onde não deviam. "É porque eu te amo mais que tudo nesse mundo", dizia quando eu ficava desconfortável. Eu não sabia como reagir. Apenas aceitava. Achava que o errado era o que eu estava sentindo, não o que ele fazia. Neide saía cedo e voltava tarde carregando tecidos, moldes e sonhos. Estava sempre tão cansada que às vezes nem jantava antes de cair na cama. E foi nesses momentos de ausência que Geraldo começou a se aproximar mais. Um toque que descia demais pelas costas. Um beijo no pescoço, fingindo ser na testa. "Você está ficando tão bonita", dizia, alisando meus cabelos. Eu ficava imóvel, tentando entender o que aquilo significava. Algo dentro de mim se retraía, como se meu corpo já soubesse antes da minha mente que algo não estava certo. Mas como questionar? Era meu pai. E a gente não questiona o amor de um pai, não é? Aos 8 anos, numa noite fria de julho, meu mundo desabou. Estávamos sozinhos. Minha mãe dormia após um dia exaustivo. Eu, enrolada na coberta, assistia à televisão. Ele se sentou ao meu lado e abriu os braços. "Vem esquentar o pai." Fui. Era meu reflexo automático. Afinal, aquele era o homem que me levava para tomar sorvete aos domingos. Mas, sob a coberta, as mãos dele começaram a explorar. "Pai, isso é estranho", murmurei. "Não é estranho não, princesinha." Ele sussurrou no meu ouvido. "É assim que pais demonstram amor.
Mas é o nosso segredinho. Aquela palavra, segredinho, se transformaria no grilhão mais pesado que eu já carreguei. Depois daquela noite, tudo mudou. Eu passei a fingir. Fingir que dormia. Fingir que sorria. Fingir que tudo estava normal. Mas dentro de mim, um grito tomava forma. Na escola, eu já não era mais a mesma. Antes comunicativa, me tornei calada, dispersa. Meus desenhos mudaram. De casas felizes com famílias de mãos dadas, passei a desenhar nuvens escuras, portas fechadas, figuras que pareciam presas. Minha professora de ciências, Dona Teresa, percebeu. "Você está triste, Elaine?" me perguntou. Quis contar. As palavras estavam prontas, mas o medo, a vergonha, o peso de tudo me paralisou. "É só cansaço", respondi. Sempre era só cansaço. Sempre era mentira. Minha mãe também notava. "Você está muito magra, filha. Está comendo direito?" Ou, "Por que anda com essas olheiras?" Eu fingia estar estudando demais, preocupada com provas. Mas a verdade é que eu não conseguia dormir em paz. Quando escutava o ranger da porta do meu quarto, meu corpo congelava. Meu pai se aproximava, sempre sussurrando a mesma frase maldita. Hora do nosso segredinho. Eu criava mundos paralelos, na minha cabeça para fugir dali. Pensava em florestas mágicas, mares profundos, montanhas geladas, lugares onde ele não podia me tocar, mas não importava o quanto eu sonhasse. Ele sempre me trazia de volta para o pesadelo. Aos 12 anos, Neide começou a trabalhar ainda mais. Uma loja do centro contratou seus serviços, o que significava mais dinheiro, mas também mais ausências. "Cuida da nossa princesinha", ela dizia. E ele respondia, "Como ninguém, minha flor." Com mais liberdade, Geraldo ficou mais ousado. Parou de esperar a noite. Agora era na cozinha, no corredor, até na varanda. Qualquer lugar era palco. E eu, cada vez mais prisioneira do próprio corpo. Eu tentava me esconder, trancar portas, inventar dores. Mas ele sempre dava um jeito. "Você está virando uma mocinha linda", dizia, observando minha puberdade com um olhar que me enojava. E eu odiava meu próprio corpo por crescer. Foi nesse período que conheci Jussara, minha nova vizinha. Ela era inteligente, falante, parecia entender o mundo de forma diferente. Rápido, nos tornamos amigas. Ela me dava livros, fitas cassete com músicas alegres e me fazia rir. Pela primeira vez em anos, eu me sentia segura ao lado de alguém. Um dia, sozinhas no quarto dela, ela me encarou e disse: "Por que você fica tão tensa quando seu pai chega perto?" Gelei. Como ela percebeu? Era tão visível assim? As lágrimas vieram antes mesmo das palavras. Pedi segredo. Pedi que ela não contasse pra ninguém. E então, como quem abre uma represa, eu contei tudo. Pela primeira vez, em voz alta. Jussara chorou comigo. Seu rosto estava pálido. "Isso é abuso, Elaine. Isso é crime. Você precisa contar pra sua mãe." Balancei a cabeça. "Não posso. Ela ama ele. Ia destruir tudo." Mas ela respondeu: "Ele já está destruindo você." Aquilo me atingiu como um raio. Passei dias com aquelas palavras ressoando na cabeça. Comecei a esconder dinheiro. Planejava fugir para Santa Helena, onde uma prima distante morava. Eu tinha medo. Mas o medo agora dividia espaço com outra coisa. Vontade de viver. Só que meu pai percebeu. Seu comportamento mudou. Me vigiava mais. Me testava. E eu sabia. Algo estava prestes a acontecer. Era uma sexta-feira de agosto. O dia que marcaria minha vida para sempre. Minha mãe foi visitar uma cliente no bairro Parque das Amoras. Eu fiquei em casa, com os nervos à flor da pele. Estava tudo pronto para fugir. O dinheiro escondido, o plano traçado. Faltava apenas a coragem.
por volta das 8 da noite, Geraldo bateu na porta do meu quarto com uma xícara na mão. "Fiz chá de camomila pra você", disse com uma doçura que me fez estremecer. Ele nunca fazia chá. Nunca fazia nada na cozinha. Recusei. Ele insistiu. E quando abri só uma fresta, ele colocou o pé entre a porta. "Toma na minha frente", ordenou, com um sorriso forçado. Fingi beber. Soprei, fiz careta. Mas sabia que algo estava errado. O cheiro era forte. O sabor, mais amargo que o normal. Bebi um pequeno gole. Ele observava como um predador. "Agora descansa, princesinha." Fechei a porta, corri até a janela e joguei o resto do chá no jardim. Mas era tarde. Minutos depois, comecei a sentir os efeitos. Meus membros estavam pesados. A cabeça girando. Tentei me levantar, caminhar, reagir. Mas meu corpo não me obedecia. Entrei em pânico. Sabia que ele voltaria. E voltou, usando uma chave reserva. Sua sombra preencheu o quarto. "O chá está fazendo efeito", murmurou. E eu soube que aquilo era uma armadilha. Tentei gritar, tentei correr. Mas meu corpo não reagia. Estava presa, acordada, mas sem força. Cada passo dele em minha direção fazia o mundo girar mais devagar. "Pai, não, por favor", implorei com a voz arrastada. Ele se abaixou e disse: "Hoje vai ser diferente, princesinha. Muito especial." Era como um filme de terror em câmera lenta. Eu via tudo, sentia tudo, mas não podia fugir. Quis morrer. Pensei em todos os momentos felizes que tentei guardar para suportar aquilo. Pensei na fuga, em Jussara, em minha mãe. Queria que alguém abrisse aquela porta. E alguém abriu. A voz de Neide ecoou. "Cheguei!" A dona Zuleide passou mal e adiantei a visita. Geraldo empalideceu. Era o fim da fantasia dele. O fim do disfarce. Neide abriu a porta do quarto e viu. Viu tudo. Me viu caída, dopada. Viu ele em cima de mim. A bolsa dela caiu no chão. Seu grito foi de alma. "O que você está fazendo com minha filha?" Ele tentou inventar, justificar. "Ela está com febre." Mas minha mãe não quis ouvir. Pegou a tesoura do bolso do avental e avançou como uma leoa. Gritava, batia, feria. Pela primeira vez, vi Geraldo com medo. Vi o monstro se encolher. E vi o amor de mãe se transformar em fúria pura. E ali, naquele quarto iluminado apenas por uma lâmpada amarela, a mentira de anos foi exposta. Eu, mesmo ainda sob o efeito da droga, consegui murmurar: "Mãe, chá!" Ele colocou remédio. Neide parou, me olhou, olhou para ele. E tudo se encaixou. Avançou de novo com a tesoura, cega de dor e raiva. Eu juntei todas as forças que tinha. Rastejei até a beira da cama e gritei: "Mãe, para! Ele não vale isso!" Ela congelou, o sangue em suas mãos, a tesoura caída. Geraldo correu e fugiu pela porta da frente. E nós duas, abraçadas no chão, choramos como nunca. Porque o inferno havia acabado de ser rasgado pela coragem. E não havia mais volta. Depois daquela noite, nunca mais fomos as mesmas. Neide segurava minha mão com tanta força que parecia tentar colar os pedaços quebrados de mim só com o toque. Chorava e pedia perdão repetidas vezes, como se o amor que ela sempre me deu fosse agora culpa. "Me perdoa, filha, por não ter visto." Eu não tinha forças nem para responder. Sentíamos a casa apertada, sufocante. O cheiro de óleo da oficina do meu pai parecia impregnado nas paredes. Ligamos para a polícia com mãos trêmulas. 2 oficiais vieram, ouviram tudo com expressões tensas. "Vamos investigar imediatamente", disseram. A tesoura com marcas de sangue estava sobre a mesa da cozinha, como uma testemunha silenciosa do terror vivido. Fomos levadas ao hospital. O cheiro de desinfetante
e o som dos passos apressados nos corredores me causavam tontura. Os exames doeram não só no corpo, mas na alma. Senti que estava sendo violada de novo, mesmo que fosse para ajudar. A médica desviava o olhar, mas a assistente social, doutora Lúcia, era diferente. Falava baixo, mas com firmeza. Você é forte, Elaine, e está segura agora. Os resultados confirmaram a substância no meu sangue e marcas antigas de abuso. Aquilo se tornou a prova do que vivi. Geraldo fugira para Pedra Clara, mas agora era procurado. Enquanto isso, tentávamos construir alguma rotina no meio do caos emocional. Eu, sem palavras, comecei a escrever. O bairro inteiro soube. As cortinas se fechavam quando passávamos. Na padaria, os sussurros ecoavam como navalhas. Alguns nos olhavam com pena, outros com julgamento. A filha do monstro, diziam baixinho. Mas Dona Zuleide, cliente antiga da minha mãe, foi clara. Vocês fizeram o certo. Coragem é para poucos. Essas palavras eram como cobertores no inverno rigoroso. Decidimos mudar. Abandonar aquela casa. Vendi meus cadernos velhos e queimei meus desenhos da infância. Não queria mais lembrar. Nos mudamos para um apartamento modesto, mas que cheirava a liberdade. Era pequeno, mas o sol entrava pela varanda. E ali parecia que a vida podia recomeçar, mesmo com tantas cicatrizes. Na nova casa, minha mãe colocou a máquina de costura ao lado da janela. Costurava com dedicação e fúria. Costurar me distrai, me dá controle, dizia. Eu a admirava. Enquanto ela reconstruía a vida com linhas e tecidos, eu fazia o mesmo com palavras. Comecei a escrever diários, cartas para mim mesma, poemas sobre dor e esperança. Meu mundo se enchia de papéis amassados, lágrimas e pequenos sorrisos. Na escola nova, entrei no clube de leitura criado por Renato, um professor de olhos gentis e voz tranquila. Ele indicava livros que pareciam falar diretamente comigo. Aos poucos, as palavras me devolveram aquilo que o medo havia roubado. A minha voz. Geraldo foi preso 3 dias depois, em um barraco escondido. A notícia chegou como um raio, rápida e cortante. Chorei sem saber se era alívio, tristeza ou os dois. O monstro agora estava atrás das grades. Fui chamada a depor. A cada sessão, as lembranças me esmagavam. Mas eu respirava fundo e ia, um passo de cada vez. O juiz, Dr. Álvaro, olhou nos meus olhos e disse: Você está dando voz a quem ainda não conseguiu falar. Aquilo me marcou. Pela primeira vez, senti que minha dor poderia servir para algo. Não era justiça apenas para mim. Era por todas as meninas que ainda viviam em silêncio. E isso me dava forças para continuar. O tribunal era um lugar frio, com luzes brancas demais e bancos duros. Mas foi ali que revivi o pior e também reencontrei minha força. Fui chamada para depor várias vezes. O advogado de defesa, um homem ríspido chamado Dr. Mendes, fazia perguntas cruéis. Você só falou depois dos 16 anos. Não acha estranho? Eu tremia, mas respondia: O medo é uma prisão sem janelas, doutor. Algumas pessoas na sala abaixavam a cabeça. Outros desviavam o olhar. Mas eu permanecia firme, com Neide ao meu lado. Ela não dizia nada, mas seu aperto de mão era minha fortaleza. Cada vez que falava, era como arrancar um pedaço do passado. Minha mãe também foi ouvida, e não hesitou. Quando lhe perguntaram se não tinha exagerado ao ferir o marido, ela respondeu com os olhos molhados. Se estivesse com uma faca, teria usado. Ele destruiu a infância da minha filha. Ninguém contestou. O silêncio do tribunal era ensurdecedor. Do lado de fora, porém, as coisas eram diferentes. Algumas mães tiraram seus filhos de perto de mim. Alguns alunos sussurravam histórias. Ela inventou tudo!
diziam. Mas eu tinha Jussara, sempre ao meu lado. Quando eu queria desistir, ela dizia: você não tem ideia do quanto já inspirou outras garotas. Suas palavras me ancoravam. Na terapia com doutora Lúcia, eu finalmente entendi que a culpa nunca foi minha. Chorei, gritei, calei e fui acolhida em cada reação. Um dia levei meus cadernos com textos e ela os leu em silêncio. Quando terminou, disse: aqui dentro há uma escritora e você tem muito a dizer. Aquilo me deu coragem para escrever ainda mais. Renato também lia meus textos. Comentava, elogiava, incentivava. Com ele, aprendi que o amor não precisa machucar. Ele me escutava. Nunca forçava nada. Nunca cruzava limites. Me mostrava que o toque podia ser afeto, não invasão. Aos poucos, aprendi a confiar. E isso, para mim, era uma conquista imensa. O dia da sentença chegou. O juiz doutor Álvaro leu as palavras que eu tanto esperei. 12 anos de prisão. A confiança familiar foi violada de forma brutal, disse. Minha mãe segurou meu rosto e chorou como no dia do meu nascimento. Lágrimas de dor, mas também de libertação. Era o fim de um ciclo. Pela primeira vez em anos, dormi a noite inteira. O terror ainda aparecia nos sonhos, mas eu acordava sem medo. A justiça havia sido feita. Não apagava o passado, mas impedia o retorno do agressor. E isso, para mim, já era um passo imenso rumo à paz. Com o tempo, a vida retomou seus contornos. Minha mãe virou referência entre costureiras. Era chamada para eventos, desfiles pequenos, reconhecida pelo talento e coragem. Eu, aos poucos, fui voltando a mim. Voltei a sorrir, a me olhar no espelho com menos medo, a acreditar que merecia ser feliz. Voltei a estudar com afinco. Renato me ajudava com revisões, me desafiava com novas leituras. Era mais que um professor, era um farol. Foi ele quem me disse: você pode ensinar outras meninas um dia, contar sua história, transformar dor em caminho. E naquele instante, soube. Não era só sobrevivente. Eu era uma semente de mudança. Nosso apartamento ficava no alto de um pequeno prédio, onde o sol da manhã invadia a sala e batia nas plantinhas da janela. Era simples, mas aconchegante. O cheiro de café fresco se misturava com o som da máquina de costura. Neide fazia roupas cada vez mais lindas, costurando com fúria e delicadeza. É como bordar de novo o que ele rasgou, ela dizia. E eu compreendia. Enquanto ela consertava vestidos, eu consertava a mim mesma. As noites eram mais leves, os sonhos menos escuros. Passei a escrever com ainda mais paixão. Contos, poemas, memórias. Minha dor não havia sumido. Mas agora era matéria-prima para a minha arte. Renato se aproximava cada vez mais, sempre com respeito. Um dia me levou um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Eu devorei. Depois, fomos ao cinema, ao parque, a uma livraria. Tudo com calma, sem pressa. Eu ainda hesitava em confiar. Ainda tinha medo de que tudo desabasse. Mas ele me olhava com ternura, me escutava com atenção. Nunca me apressava. Um dia, ao perceber meu nervosismo, disse: você dita o ritmo, eu só acompanho. Essas palavras abriram espaço no meu peito. Comecei a acreditar que merecia aquele cuidado, que podia viver algo diferente do que conheci. Contei tudo a ele numa tarde nublada. Estávamos sentados num banco da praça vendo crianças brincarem. Meu pai me feriu por anos, disse sem conseguir olhá-lo. Ele não me interrompeu, esperou. Quando terminei, ele disse apenas: obrigada por confiar em mim. Você é a mulher mais forte que conheço. E me abraçou, não com pena, mas com amor. E eu chorei, de medo, de alívio, de tudo. Depois daquele dia, começamos a planejar.
sonhar, falar de um futuro juntos, com filhos, com uma casa com livros por todos os lados. Era cedo, mas o sonho já era mais forte que o medo. E isso era um milagre. O vestibular chegou. Estava nervosa, mas confiante. Já tinha vencido tantas provas maiores. Quando vi meu nome na lista dos aprovados em letras, chorei. Neide me abraçou forte. Colocamos a lista na geladeira, como troféu. Você é minha maior conquista, ela dizia. E eu acreditava. Na faculdade conheci outras meninas com histórias parecidas. E descobri que minha dor, quando compartilhada, virava a ponte. Não mais prisão. Continuei escrevendo. Passei a publicar em blogs, a participar de saraus. A palavra virou arma, escudo e cura. Era assim que eu sobrevivia. Era assim que eu renascia. Na noite de Natal daquele ano, Renato me pediu em casamento. Sem anel, sem joelhos, só um abraço apertado e a frase mais bonita do mundo. Constrói uma vida comigo? Disse sim, com lágrimas nos olhos. E não porque ele era perfeito, mas porque eu estava pronta. O passado sempre existirá, mas ele não, manda mais em mim. Hoje, olho para trás com dor, sim, mas também com orgulho. Sobrevivi, reconstruí, e agora escrevo não só para mim, mas para todas que precisam lembrar. Depois da escuridão, há sempre uma fresta de luz. Minha querida, preciso da sua ajuda. Eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comenta aqui embaixo. É incrível ter pessoas de todo o Brasil aqui comigo. Aproveita e curte o vídeo e se inscreva do canal. Obrigada, minha querida. Comecei a dar aulas ainda na faculdade como estagiária numa escola pública de Boa Vista do Oeste. Lembro do frio na barriga ao pisar na sala pela primeira vez. O chão rangia sob meus pés e os olhares desconfiados dos alunos me atravessavam, como flechas. Mas havia ali algo familiar. O silêncio carregado, a ausência de confiança, os olhos baixos. Me vi neles. Me preparei com zelo. Levava livros, cartazes, histórias reais disfarçadas de ficção. Um dia li um conto sobre uma menina que superava o medo. Uma aluna me encarou com lágrimas nos olhos. Parece minha vida, disse. E naquele momento, tive certeza. Ensinar era minha missão. Durante o recreio, uma garota chamada Lorena me perguntou: Professora, por que a senhora entende tanto de dor? Fiquei muda por alguns segundos. A brisa quente da tarde soprou pelos corredores enquanto eu pensava na resposta. Porque ela me visitou por muito tempo, mas eu aprendi a não deixá-la ficar. A partir dali, Lorena se aproximou como uma planta buscando o sol. Me contava sobre sua casa, seus medos, e eu ouvia, só ouvia, como um dia Jussara fez comigo. Em silêncio, criei espaços seguros, onde a palavra podia florescer. Descobri que escutar é um ato de amor e que as palavras certas, ditas na hora certa, salvam. Renato e eu construíamos nosso lar com cuidado. Tínhamos poucas coisas, mas muito afeto. O cheiro de café pela manhã, os livros empilhados na mesa, o som das nossas risadas preenchendo o apartamento em Santa Helena. Ainda havia noites difíceis. Às vezes, acordava suando com o coração disparado. Ele não perguntava de imediato, apenas segurava minha mão e dizia: "Tô aqui." E era suficiente. Esse amor silencioso, paciente, me ensinava todos os dias que vínculos saudáveis existem, que havia espaço para a luz, mesmo depois de tanta escuridão, e que eu podia ser feliz sem medo, um dia de cada vez. A chegada de Tiago foi como abrir as janelas de uma casa que esteve trancada por anos. Quando vi o traço positivo no teste, meu coração disparou. Corri para contar a Renato, que me abraçou forte.
Nosso milagre. Ele sussurrou. Eu sorria e chorava ao mesmo tempo. As lembranças antigas vieram à tona como ondas fortes. Tive medo de repetir padrões, mas nas conversas com Neide encontrei força. Você não é ele, filha, e sua história vai ser diferente. Os meses passaram entre enjoos, exames e sonhos. Toda noite colocava uma música suave e acariciava minha barriga. Você vai crescer num lar seguro, prometia. Tiago nasceu em uma manhã chuvosa, com o cheiro de lavanda preenchendo o quarto da maternidade. Quando o segurei, o mundo silenciou. Era pequeno, quente e cheio de vida. Meu coração, tão machucado, se abriu de um jeito novo. Renato chorava e minha mãe tremia de emoção. Aquele bebê era a prova viva de que o passado não havia vencido, de que a dor não é sentença eterna. Voltei para casa com ele no colo e um medo novo no peito, o de não ser boa o suficiente. Mas cada vez que Tiago me olhava com seus olhos curiosos, eu entendia. Ele não precisava de perfeição, só de amor, e isso eu tinha de sobra. A maternidade me revelou camadas que eu desconhecia em mim mesma. Ter Tiago me fez confrontar minhas sombras com mais coragem. Ainda me pegava em noites insones, vigiando seu sono como quem guarda um tesouro. Tinha medo que o mundo fosse cruel demais para ele. Mas também aprendi a confiar. A ver que nem todos os homens são monstros, que nem toda infância é dor. Em uma dessas madrugadas escrevi uma carta para mim mesma. Você venceu, mesmo que ainda sinta medo. Guardei essa carta numa caixa, junto com o primeiro sapatinho dele e o bilhete de boas-vindas do hospital. Era meu relicário de cura. Quando Camila nasceu, em 2005, foi como receber mais uma chance da vida. Uma menina doce, tranquila, que adorava encostar o rosto no meu pescoço. Desde bebê parecia me entender. Ao segurá-la pela primeira vez, olhei nos olhos de Renato e disse: agora sim, completei minha família. Mas a maternidade também me exigia muito. Cobrava perfeição, onde só havia aprendizado. Às vezes gritava, às vezes chorava escondida, mas sempre voltava, pedia desculpas, explicava. Ensinava com o exemplo que amar é também reconhecer os próprios erros. E fui aprendendo, com paciência, com leveza, com entrega. Continuei dando aulas, agora em uma escola na periferia de Novas. Esperança! Lá, a dor era mais visível. Crianças famintas, cansadas, muitas sem voz. Criei um projeto chamado Minha História Importa. Nele, os alunos escreviam cartas para si mesmos no futuro. E eu lia cada uma como quem segura joias raras. Em uma carta, um menino escreveu: espero que quando eu for grande, alguém me ame. Chorei ao ler e respondi em sala: você já é amado e seu futuro pode ser lindo. Vi adolescentes reencontrarem o brilho no olhar por meio da escrita. A palavra era mágica, era espelho, era cura. E eu estava ali para garantir que não se perdessem no caminho. Minha história começou a ecoar para além da sala de aula. Fui convidada para dar palestras, primeiro tímidas, depois em auditórios cheios. Contava com cuidado, sem expor feridas, mas mostrando cicatrizes que ensinam. Recebi mensagens, abraços, cartas de meninas, mães, até homens. Sua coragem me inspirou a falar também. Uma das mensagens dizia: depois da sua fala, tive força para sair de casa. Eu lia e chorava. Não de tristeza, mas de gratidão. Por saber que minha dor não foi em vão. Que minha voz, um dia sufocada, agora era instrumento de libertação. E isso me fazia dormir em paz. Em casa, Neide seguia sendo meu alicerce. Agora com cabelos brancos, óculos na ponta do nariz
e risadas fáceis. Era a avó mais carinhosa do mundo. Costurava roupas para os netos, inventava histórias, fazia bolos, com gosto de infância que eu nunca tive. Um dia, sentadas na varanda, ela me disse: "Você deu aos seus filhos tudo o que eu não consegui te dar, e isso me cura." Abracei ela com força, como se quisesse impedir o tempo de levá-la. Naquele abraço, entendi que o ciclo de dor se quebrava ali naquele quintal florido, cheio de vida. E que agora nossas raízes estavam firmes e floresciam. A manhã estava quente. O cheiro de café se misturava ao som do liquidificador. E Camila cantava uma música desafinada na sala. Peguei o celular e, entre as notícias, uma me gelou. Preso de 72 anos morre em penitenciária de Pedra Clara. Era Geraldo, meu pai. Li a nota devagar. Coração acelerado. Infarto fulminante durante o sono. Nenhuma cerimônia, nenhum destaque. Apenas um nome entre tantos. Sentei na beirada da cama, sentindo o mundo girar. O passado batia à porta. Mas dessa vez, eu estava pronta. Não chorei. Apenas fechei os olhos e sussurrei: "Você não manda mais em mim." Renato entrou no quarto, viu meu rosto e entendeu. Foi ele, né? Assenti. Ele se sentou ao meu lado, segurou minha mão com força e não disse nada. Às vezes, o silêncio é o melhor abrigo. Fui até a casa da minha mãe. Mostrei a notícia. Ela olhou, respirou fundo e disse: "Que bom. Agora ninguém mais vai temer esse nome." Havia um alívio estranho no ar. Não era alegria. Era a leveza de um fim não planejado. Um capítulo encerrado pela vida. Naquela noite não houve brinde, nem oração. Apenas um suspiro compartilhado. O monstro havia partido e nós permanecíamos de pé. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. Comecei a lembrar de pequenas coisas. O dia em que ele me levou ao parque. Uma vez em que me ensinou a assobiar. A mente humana é complexa. Mistura o cruel com o doce. Mas não me enganei. Não o redimi. Apenas aceitei que mesmo um monstro pode ter momentos de humanidade. E tudo bem. Eu não precisava odiar para seguir em frente. Bastava não carregar mais. Fui ao quintal. Cavei um buraco e plantei um pé de jasmim. "Aqui jaz o medo", escrevi num bilhete que enterrei junto. E chorei. Mas dessa vez, chorei leve. Como quem se despede do peso. Escrevi um livro, depois do chá. Nele contei minha história com delicadeza, coragem e verdade. Falei da dor, mas também da cura. Do medo, mas também do recomeço. A obra percorreu escolas, grupos de apoio, universidades. Recebi cartas de todo canto. Você me deu coragem de contar. Seu livro salvou minha irmã. E ali tive certeza. Minha missão era essa: contar, escrever, libertar. Usei minha voz para abrir caminhos. E onde antes havia silêncio, agora havia eco. A menina calada da Vila Florença agora era autora, educadora, mãe, mulher. E nada podia calar essa nova versão de mim. Em uma palestra, vi uma figura conhecida na plateia. Jussara. Nos olhos dela, o mesmo carinho de anos atrás. Nos abraçamos por longos minutos, em silêncio. "Você fez tudo aquilo que eu sonhei. Pra você", disse. E eu respondi: "Você foi meu primeiro respiro." Com ela ali, percebi o quanto a amizade, mesmo à distância, permanece viva. Voltamos a nos falar com frequência. Nossas filhas se conheceram. Rimos, choramos, relembramos. E no fim, entendi. A vida é feita de escolhas. E a minha foi não repetir o ciclo. Foi reescrever a dor com palavras de esperança. E hoje, se minha história te alcançou, então tudo valeu a pena. Com o passar dos anos,
Minha casa virou abrigo de histórias. Meus filhos cresceram ouvindo contos antes de dormir, entre cobertores e cheiro de chocolate quente. Tiago, sempre introspectivo, certa vez me perguntou: Mãe, por que você fica triste com algumas músicas? Respirei fundo, o abajur aceso, revelando meu olhar marejado. Porque elas lembram o que precisei esquecer. Ele me abraçou em silêncio, e aquele gesto dizia tudo. Camila, mais direta, me surpreendeu aos 11 anos. Você já sofreu, né? E com cuidado, sem machucar a infância dela, respondi com firmeza. Já, filha, mas foi por isso que aprendi a amar tanto vocês. Minhas visitas à escola se tornaram mais frequentes. Cada auditório era um desafio, mas também uma chance de alcançar corações silenciados. Em uma palestra, uma menina com olhos inquietos me abraçou e sussurrou: Você me entende. Aquilo me atravessou. Comecei a usar minha voz como ferramenta de cura. Criamos o projeto Mulheres de Palavra, onde adolescentes escreviam cartas para si mesmas. Líamos juntas, ríamos, chorávamos, curávamos. Eu dizia: escrever é costurar a alma. E a cada página lida sentia que meu passado tinha propósito, não só sobrevivera. Agora eu guiava outras para que também sobrevivessem com dignidade e coragem. Levei esse trabalho para centros de acolhimento, onde mulheres ainda estavam presas por dentro. Contava minha história com respeito, como quem estende a mão, não como heroína. Você pode sair disso, eu dizia. Não agora, talvez, mas um dia. E aquele brilho no olhar de quem voltava a acreditar não tem preço. Meu livro foi adotado em cursos de formação de professores. Em rodas de conversa, mães e filhas falavam sobre abuso, medo e superação. Era doloroso, mas necessário. E eu sabia. Cada dor partilhada era uma ferida que começava a cicatrizar. A palavra virou cura. E onde antes havia medo, agora brotava empatia. Em casa, Neide acompanhava tudo com olhos orgulhosos e coração calmo. Suas mãos, agora enrugadas, bordavam pequenos panos com frases minhas. Você é o que de melhor eu deixei pro mundo. Me disse numa tarde enquanto passávamos. Café. Choramos juntas, rindo depois da bagunça com a água fervendo. A conexão entre nós não era apenas de sangue, era de sobrevivência mútua. Ela, que um dia se culpou por não me proteger, agora compreendia que também foi salva. Que nosso vínculo não nasceu do trauma, mas da escolha de continuar. E isso nos tornava indestrutíveis. Hoje, minha casa é cheia de livros, plantas e vozes felizes. As paredes carregam fotos, desenhos, poemas dos filhos e dedicatórias de leitores. Os jantares são barulhentos, cheios de histórias e gargalhadas. Renato, com seus cabelos grisalhos, continua me olhando como no primeiro dia. Você é minha guerreira. Ele repete. E eu sei que sou. Não por não ter medo, mas por nunca deixar de seguir. Me orgulho de cada pedaço reconstruído com ternura. Hoje sou autora da minha vida. E onde um dia houve silêncio, agora existe eco. E esse eco leva esperança. Porque o que eu vivi, hoje serve para que outras saibam. A saída. Durante anos, guardei um caderno de capa preta em minha gaveta. Nele escrevi cartas que nunca enviei. Uma para o juiz Dr. Álvaro, agradecendo por me tratar como gente, não como vítima. Outra para a doutora Lúcia, que me ouviu nos dias em que nem eu sabia o que dizer. Uma carta cheia de saudade para Jussara, minha irmã de alma. E a mais difícil de todas, para Geraldo. Escrevi, rasguei, reescrevi. No fim ficou apenas uma frase. Você me quebrou, mas não me destruiu. E por isso, eu venci. Guardar essa carta foi como enterrar o último grito engasgado. Era o meu adeus silencioso.
Comecei a ensinar escrita emocional. Escrever é se escutar com cuidado, dizia aos meus alunos. No início, eles riam, achavam exagero, mas bastaram algumas aulas para que começassem a colocar no papel suas verdades. Um menino escreveu sobre saudade do pai falecido. Uma menina sobre uma prima que sofria calada. E o mais bonito, passaram a se ouvir também. Criamos um mural na biblioteca. Palavras que me libertam. Cartas anônimas coladas com fita, com sonhos, medos e segredos. Um dia li uma que dizia: minha professora sobreviveu. Talvez eu também consiga. Senti um nó na garganta. Eram minhas palavras escritas em outra boca. Camila, sempre sensível, veio me procurar certa noite. Tinha 12 anos, olhos atentos e o caderno no colo. Mãe, por que você fala tanto sobre coragem? Sentei ao lado dela, respirei fundo. Por que viver, filha? É muitas vezes um ato de coragem, principalmente quando nos ferem. Ela me abraçou e respondeu: então você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Aquilo me desarmou, porque percebi que ao contar minha história, eu não havia tirado dela a leveza da infância. Apenas mostrado que mesmo os ventos fortes não apagam quem nasceu para ser luz. E ela, minha menina, era pura luz. Recebi uma carta pelo correio, sem nome, escrita à mão, com letras trêmulas. Professora, você me salvou. Depois de ouvir sua história, consegui contar a minha. Hoje estou longe dele. Obrigada por me mostrar que a dor tem saída. Li e reli por horas. Guardei junto ao meu caderno preto. Cada carta dessas era como um degrau novo. Um lembrete de que minha missão era maior que a dor. Era sobre transformar dor em instrumento. E quando alguém perguntava: você não se cansa de lembrar? Eu sorria e dizia: lembrar me liberta, e pode libertar outras também. Hoje meu nome é conhecido em muitos lugares. Mas o que me move não é o reconhecimento. É a possibilidade de que, ao ouvir minha voz, alguém descubra a própria. Não quero palmas, quero escuta. Quero que cada menina, cada mulher, saiba que não está sozinha. Que há mãos estendidas, que há saídas. E quando me perguntam o que faria diferente, respondo: nada. Porque mesmo entre dores, flores nasceram. E se hoje você lê essa história com o coração apertado, saiba, há um caminho. E você não precisa andar sozinha, porque eu e tantas outras já passamos por ele. E estamos aqui. O tempo passou e deixou suas marcas. Algumas no rosto, outras na alma. Tiago virou psicólogo. Cuida de gente com uma empatia rara. Sempre que o vejo atendendo, penso: ele é o filho que eu sonhava e o homem que o mundo precisava. Camila, por sua vez, se encantou pelas palavras. Publicou seu primeiro livro jovem. No lançamento, me abraçou e disse: tudo isso é por você. No prefácio escreveu: minha mãe me ensinou a escrever com coragem. Chorei por horas, porque ali percebi que o que plantei deu frutos. Frutos doces, leves, frutos que nunca conheceram o gosto do medo. Renato continua sendo meu lar. Com ele, o amor virou rotina boa. Cafuné, xícaras trocadas, olhares cúmplices. Às vezes, sentamos na varanda e relembramos tudo. Você mudou minha vida. Ele diz: e eu? Você me ensinou a confiar. Nosso amor não é perfeito, mas é real. É feito de respeito, silêncio, apoio e muitos cafés. Ainda dançamos na cozinha. Ainda brigamos por causa de filmes. Mas nunca deixamos de nos escolher. Ele viu meu pior. E ficou. Por isso mesmo, quando tudo parecia desabar, eu sabia. Ele seguraria minha mão. E isso, no fim, é o que mais importa. Neide nos deixou numa manhã de céu limpo.
Dormiu tranquila como merecia. O quarto cheirava a lavanda e em suas mãos um bordado inacabado. Fé e força, dizia. Seu enterro foi silencioso, mas cheio de amor. Todos que passaram por ela deixaram flores. Guardei seu broche favorito e a tesoura velha da costura. No Dia das Mães, visito seu túmulo com Camila e Tiago. Contamos histórias, rimos, choramos. Ela vive em nós, em cada traço da nossa história. E toda vez que sinto saudade, volto ao cheiro de pão quentinho, às mãos firmes, aos olhos que me diziam: vai dar certo, filha. Hoje continuo escrevendo. Palestras, cartas, livros, bilhetes. Minhas palavras viajam. E onde chegam, eu espero que deixem alento. Faço parte de um projeto com adolescentes sobreviventes. Ensinamos a transformar dor em voz. Em um desses encontros, uma menina me disse: você é como o farol. E eu respondi: você é o navio e vai encontrar seu caminho. Por que é isso? A vida é mar revolto, mas também é correnteza que leva a portos seguros. E se posso guiar alguém, mesmo que por um trecho, já valeu a pena. A dor não me define, mas me ensinou a amar, a lutar, a ensinar. E se você leu tudo isso, se escutou minha história até aqui, quero te dizer algo. Minha vida não é feita só de tragédia. É feita de recomeços, de coragem, de escolhas diárias pela luz. Eu sou Elaine, a menina que teve a infância arrancada, mas que encontrou no amor o seu recomeço. A mulher que escolheu não calar. A mãe que ensinou os filhos a nunca temer a verdade. E se você está aí, sentindo que não há saída, escute minha voz. Há. Sempre há. E mesmo que hoje pareça escuro, lembre-se, às vezes, tudo o que precisamos é uma fresta. E por ela, a luz entra. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar o que achou da história e se inscrever no canal. Até a próxima!